para nutrir o corpo, e sem ela a gente não vive. E Deus é tão maravilhoso que Ele fez a comida para nos gerar, sim, prazer. É tão bom. Estou lembrando aqui do retiro. Meu Deus do céu, parecia que o céu descia. Quando a gente trabalhava, e tinha um prato com um frango que o se fez. Sério, ali a gente sentiu o carinho, o amor de Deus. Quando a gente pegava aquele purê, aquele arroz, aquela salada, aquele feijão com gosto de casa de mãe, isso é maravilhoso. Mas por ser maravilhoso, que precisamos ordenar. É o meu espírito que manda no meu estômago, e não o meu estômago que manda no meu espírito. Certo? Jesus venceu no deserto. Jesus vence onde Adão caiu. É muito significativo isso. Adão caiu na desobediência do meu estômago. Jesus foi lá e venceu. E eu tenho certeza que não foi fácil. Mas o homem não sobrevive só do pão físico. Ele sobrevive da palavra de Deus. Inclusive, se eu fosse adentrar o assunto mais aqui no tempo, existem santos da Igreja Católica que viveram por muitos anos só da comunhão. Se a gente pegar um pesquisador da nutrição, um nutrólogo, ele não vai conseguir explicar direito, porque vai faltar alguns nutrientes. Mas essa pessoa foi sustentada pelo pão que veio do alto e não pelo pão de matéria. Tá me entendendo? Não estou falando para você fazer isso, mas é para você entender que o nosso espírito, ele pode se fortalecer, e ele precisa se fortalecer. São José Maria Escrivá fala assim, ao corpo dá sempre menos. Ele fala assim, olha, quer um jeito de não exceder na comida, de não exceder na alimentação? Ao sentar-se na mesa, não saia de lá empanturrado. Sinta que você ainda pode comer mais uma colherzinha. Sinta que, sabe aquela vontade que dá de repetir o pavê? De repetir o arroz? Você fala, eu não estou repetindo porque eu estou com fome em si, mas é porque eu estou com vontade de ter aquele prazer de novo. Ah, meus queridos, quão grandes frutos espirituais a gente alcança quando a gente mortifica uma vontade para o nosso espírito comandar a nossa vida. Quão grandes frutos a gente alcança, quão mais forte a gente fica para poder vencer as nossas batalhas do dia a dia. E aí você pode se perguntar, Laísa, como que eu vou vencer então? Eu já entendi o porquê, eu já entendi o problema, eu já entendi o conceito, me dá a receita. Como que eu venço isso? Através de 4 elementos. No mínimo, primeiro, a virtude da temperança. Repete comigo, temperança. Temperança. Virtude, eu já expliquei o que é, mas a temperança ela faz parte das virtudes cardeais, que significa as 4 virtudes que nos norteiam e sustentam uma vida moral. O que significa isso? Significa que nós precisamos cultivar essas 4 virtudes minimamente para conseguir ter uma vida reta, uma vida justaposta. A temperança é aquela virtude que vai ordenar a nossa relação com a matéria. Então, quando eu ordeno o meu estômago, de uma certa maneira eu também estou ordenando o meu desejo por bens materiais. Sabe quando você abre a rede social e fica lá vendo aquele tanto de coisa e fica querendo consumir tudo aquilo? E quando você cai naquilo, de repente no final do dia você comprou 3 coisas na Shopee que você nem precisava. Observa a maneira como você está se alimentando. Porque quando a gente tem a temperança, toda a minha relação com a matéria vai sendo equilibrada. Hoje a gente tem uma supervalorização do que é material, supervalorização de bens, um monte de gente ostentando um monte de coisa, para parecer que é isso e aquilo, aquilo outro. Falta de temperança. Temos outras virtudes, né? Prudência, justiça, cada uma vai ordenar a nossa relação com algo. Mas pensando na alimentação, temperança. Segundo, jejum e abstinência. Sempre o Padre Oscar traz aqui nas missas, gente, fica até meio desencomendado. E quem der conta vai até 3 horas. Tira algo que você gosta, faça um propósito. Se você não fez ontem na missa de cinzas, faz hoje com o Senhor, nós vamos rezar daqui a pouco. Faça hoje o seu propósito de amor. Senhor, Tu me amas, e para corresponder ao Teu amor eu vou tirando a carne, aquilo que é bom, para poder estar mais perto de Ti. Comprometa-se com o Senhor de verdade. Ele enfrentou tudo por você. Terceiro ponto, oração de ação de graças antes e depois. Quando a gente agradece, o que é isso? Mas é agradecer ao Senhor numa oração simples, de coração. Senhor,
misericórdia daqueles que não têm. Eu te louvo por eu ter esse alimento. Amém. Pronto. E você faz isso antes e depois. E aí você vai tomando consciência do que é aquele alimento, que sagrado ele é. E quando você percebe essa dimensão sagrada daquele pão que está na sua mesa, é um movimento interno que você vai fazendo para ordenar a maneira como você enxerga o alimento.